Os oceanos são fundamentais para a sobrevivência do planeta. Regulam o clima, processam nutrientes e fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, incluindo recursos naturais, energia, alimentos e empregos que beneficiam milhões de pessoas. É pelos mares e para os mares que a Ocean Pact existe. A partir de agosto de 2019, 2.000 quilômetros do litoral do Brasil foram atingidos por uma grande quantidade de petróleo cru. A Ocean Pact foi a campo atuar na mitigação do problema. Foi assim também há 10 anos, na explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. Entender essa magnífica porção do planeta exige empenho, determinação e amor pelos oceanos. Sempre atuamos de forma segura e preconizamos o respeito ao meio ambiente como pilar ético fundamental. A Ocean Pact atua em 3 segmentos: meio ambiente, operações submarinas e logística e engenharia, investindo constantemente em inovação. A Ocean Pact só existe por causa da força de seus colaboradores. São 1.600 funcionários, 190 são oceanógrafos, biólogos ou engenheiros. Nosso time opera uma frota de 24 embarcações offshore e 41 embarcações portuárias. Ocean Pact, referência em conhecimento e serviços no mar. Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, também aqueles que nos acompanham através do canal, por onde será transmitido esse evento. Eu quero dizer que, antes de tudo, a gente vai perdendo a prática de evento presencial. Eu sou Karine Fragoso, gerente de petróleo, gás e naval aqui na Firjan, e também responsável pela ONIP, que é a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, em que tem algumas outras federações de indústrias associadas também, como a Federação da Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Dizer da satisfação de receber vocês aqui, comunicar que nós estamos fazendo, esse é um primeiro evento, nós hoje tivemos, pela nossa área de saúde e segurança do trabalho, a liberação do uso de máscara, não só para os visitantes, mas também para os colaboradores. Então, é um primeiro evento em que a gente faz aqui com a possibilidade de estar sem a máscara. Obviamente que isso é uma escolha pessoal, de quem quiser ficar com a máscara. A gente está respeitando todos os protocolos de segurança aqui, emanados pela nossa área de segurança do trabalho, o distanciamento, e por isso também a escolha por fazer esse evento ainda um evento híbrido, para que a gente pudesse ter aqui um público de um número ainda maior do que aquele que a gente pudesse receber aqui presencialmente. Falar também da satisfação de ter esse evento, e, na verdade, uma série de eventos, são 3 eventos que a gente vai falar sobre transição energética no ecossistema marítimo, mas da felicidade da parceria com a Ocean Pact, e aqui agradecer a Ana Paula, que está aqui com a gente, e também ao Fernando pela parceria. É uma parceria que tem tudo a ver com o que a Firjan e o Senai fazem também, dessa preocupação com o meio ambiente. Não à toa está aqui também o IBP, o Carlos Victal, que a gente já se conhece há algum tempo, que também é uma referência no mercado, quando a gente está falando de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. Aqui também com a gente, a Bruna Mascote, representando a Catavento, e o Rafael Torres, aqui representando a SBM. Eu estava conversando aqui que a gente tem especialistas, gerentes, diretores, sócios e embaixadores de sustentabilidade para falar sobre a sustentabilidade no oceano, no ecossistema marítimo. A gente acredita que vai ser um evento bastante rico. Também estava comentando, o Brasil continua sendo
né, o maior mercado para a instalação de navios plataformas, de FPSOs. Então, isso impacta, e por isso a nossa preocupação com toda a ética, integridade, qualidade e sustentabilidade, não só com um olhar para o meio ambiente, mas para a sustentabilidade socioambiental, mas também para a sustentabilidade financeira desse negócio. Então, a gente olha por vários prismas para que a gente possa ter um mercado saudável e que agregue cada vez mais brasileiros e brasileiras para que a gente possa fazer a diferença. Hoje a gente vai tratar de um tema específico, que são as questões relacionadas às emissões de gases de efeito estufa, de como a gente vem trabalhando para a construção, né, e o aparato ferramental de metodologias de cálculo e de acompanhamento, para que a gente possa, dessa forma, melhorar os processos e os resultados que a gente vem alcançando. Então, para dar sequência ao nosso evento, agradecer muito aos nossos palestrantes de hoje, também a Andréia, que é minha colega aqui na Firjan, especialista em sustentabilidade, que vai estar aqui com vocês também moderando esse primeiro evento, junto com a Ana Paula Lira, representando a Oceanpac, como gerente de sustentabilidade na Oceanpac. Eu vou pedir, então, convidar a Ana Paula Lira para vir ao palco, também a Andréia Lopes, da Firjan, convidar a Bruna Mascote, sócia da Catavento, o Carlos Vital, gerente de sustentabilidade do IBP, e também o Rafael Torres, diretor de novos negócios e embaixador de sustentabilidade na SBM. Eu desejo a todos vocês aqui e a quem nos assiste de casa ou do escritório um excelente evento. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos. A Karine já nos apresentou. É o primeiro evento que a gente faz presencial, em sistema híbrido. E primeiro que a gente vai dividir a moderação, Ana? Então, é um desafio duplo para a gente. Mas estamos muito felizes de estar aqui hoje, para debater um tema tão importante na agenda de sustentabilidade. Recentemente, o novo relatório do IPCC, sobre mudanças climáticas, reforça o alerta de que precisamos agir muito mais rápido do que a gente imaginava para que a gente consiga limitar o aquecimento a 1,5 graus. E isso traz para a sociedade em geral um desafio muito grande. Então, nesse contexto, a gente está aqui nesse evento discutindo emissões de GE nas atividades marítimas, e a informação é a base de qualquer gestão. Então, sem conhecer, que é o tema de hoje, a gente está focando hoje no conhecer, sem conhecer a gente não consegue fazer gestão, a gente não consegue tomar as melhores decisões, nos nossos planejamentos estratégicos, nas nossas definições dentro das nossas empresas, e é por isso que a quantificação das emissões de gases de efeito estufa é fundamental na trajetória da descarbonização da economia e da transição energética. Aqui no estado do Rio, anualmente, as empresas que são carbono intensivas, elas já reportam os seus inventários verificados, por organismo de verificação, ao órgão ambiental estadual. E também algumas empresas, de forma voluntária, têm se manifestado e têm publicado as suas metas voluntárias de redução de emissões, de curto e médio prazo, e também de net zero. E sendo um compromisso voluntário ou uma meta obrigatória, é importante a gente estar aqui hoje, no debate e compartilhando essas informações para que a gente possa trabalhar essa agenda de sustentabilidade da forma mais plena, compartilhando o conhecimento entre toda a sociedade, principalmente as empresas que têm uma responsabilidade nessa agenda. E aí eu passo a palavra para a Ana. Ana, é contigo. Obrigada, Andréia. Boa tarde, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, seja presencial ou virtualmente. Em segundo, queria agradecer a Firjan, pela oportunidade, pelo esse agradável espaço da Casa Firjan e por toda essa organização do evento. A gente está muito feliz
nós da Ocean Pact, nessa parceria com vocês. A gente tem o objetivo de troca de conhecimento, para amadurecer, para crescer. A gente acredita muito nisso. Então, é fundamental esse tipo de momento que a gente está compartilhando hoje. Então, obrigada. E vamos começar, né, nosso primeiro evento. É uma série de 3 episódios, Conhecer, Responder e Inovar. Hoje a gente vai conhecer, e para a gente mergulhar nesse conhecimento, para a gente mergulhar e entender como são quantificadas as emissões, como é esse processo, quais são os desafios associados a nisso, focados, né, no setor de óleo e gás hoje. A gente tem esse time forte aqui conosco, e a primeira pessoa que eu vou chamar é a Bruna Mascote, sócia da Catavento, para poder dar um panorama inicial, um contexto de como esse assunto tem sido demandado, tanto por investidores, como por autoridades, como pela própria sociedade. Então, Bruna, a palavra é sua. Muito obrigada, Firjan, muito obrigada ao Ocean Pact pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Catavento. Eu trouxe poucos slides para contextualizar um pouquinho desse debate, que eu acho que é como a Ana Lira falou, né? As empresas estão sendo pressionadas a quantificar suas emissões por um motivo. Então, quais são essas pressões, quem está demandando e o que eles estão demandando? É um pouco desse panorama macro que a gente vai entrar aqui antes de ouvir os demais especialistas. Então, pode passar, por favor? Ótimo. É aqui, né? Então, aqui, o que a gente traz no primeiro momento é por que a gente tem que medir as emissões ou por que a gente tem que falar de emissões ou de clima. E a grande questão é o custo da gente não fazer nada, né? Como foi mencionado, os últimos relatórios do IPCC, que reúnem o melhor da ciência climática, apontam que a gente tem quase metade da população global já extremamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, e a gente não precisa olhar muito longe para ver isso já nos últimos meses, semanas, anos. Além disso, isso gera não só, obviamente, impactos sociais, né, nas pessoas que perdem suas casas, seus comércios, mas perdas econômicas para a sociedade. A gente ilustra aqui o dado global de 2021, mas também o dado no Brasil. E a gente sabe que o grande evento que foi aí orçado, digamos assim, foram as secas que a gente teve ano passado, com grande custo econômico, por exemplo, para a agropecuária, para a geração hidrelétrica, né, contas de luz, como todo mundo sabe. Então, o grande panorama é por que estamos falando disso. Estamos falando de emissões porque as emissões antrópicas, a ciência já comprova que elas contribuem para as mudanças climáticas e, portanto, temos que reduzir essas emissões. Então, vamos olhar para onde elas vêm. E aí, quando a gente olha para o panorama global, a grande parte, né, quase 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa, que somaram quase 60 gigatoneladas em 2019, vem da forma como a sociedade usa ou produz energia. Então, é por isso que, globalmente, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala junto de transição energética. Porque a gente precisa reduzir o percentual que é utilizado via combustíveis fósseis e aumentar o percentual que é utilizado via fontes não emissoras ou, eventualmente, utilizar mecanismos de captura das emissões daquelas fontes fósseis. Mas, no Brasil, acho importante contextualizar que nós sabemos e temos que reconhecer que o nosso cenário é diferente. O Brasil tem grande parte das suas emissões relacionadas à forma como a gente usa a nossa terra, seja o desmatamento das nossas matas nativas, das nossas florestas, que é o chamado realmente uso da terra, mas também a agropecuária, que tem aí as emissões de resíduos, a fermentação entérica do gado, por exemplo. Então, a gente reconhece que o cenário no Brasil é diferente e a gente tem ali uma pressão muito maior para combater as emissões do uso da terra e do desmatamento, mas a pressão para a transição energética não vai se arrefecer. O Brasil não estará imune, como as pessoas que estão aqui ao meu lado já sabem, né, e já sentem essa pressão na pele. Aqui também vai haver uma transição energética e, por isso, as empresas aqui atuantes também são pressionadas a responder. Acho que o Vital vai falar mais do cenário brasileiro. Mas, contextualizando, então, como é que chegam essas pressões mais no horizonte global, eu trago aqui algumas reflexões. Acho que o primeiro, para quem trabalha com ESG, sustentabilidade e clima nos últimos anos, a gente vê um crescimento muito grande do reconhecimento do setor financeiro sobre a relevância dessa questão. E esse reconhecimento faz com que surja o que a gente chama de ativismo de investidores, né, dos shareholders.
como que a gente ilustra isso, por exemplo, né? Nesse gráfico aqui, a gente mostra o crescimento, seja absoluto, que é a barra azul escura, das resoluções de acionistas, ou seja, são espécies de petições que os acionistas das empresas enviam à assembleia de todos os acionistas para que seja votado. E essa petição está pedindo cada vez mais por questões relacionadas a temas socioambientais e climáticos. E o apoio que elas estão recebendo, em termos de voto, também está aumentando. O que estão pedindo? Então, aqui a gente entra diretamente no tema dessa discussão. Em primeiro lugar, a transparência quanto às emissões de gases de efeito estufa. Os investidores estão pedindo que as empresas reportem isso. E a gente acha que, mas isso é o básico, todo mundo já faz. Não, nos Estados Unidos, menos de 1/3 das empresas listadas em bolsa fazem o reporte de escopo 1 e 2, que é o operacional, né, que é o do seu controle ali da empresa, que seria mais fácil. No Brasil, então, essa realidade é mais difícil ainda. Depois que a empresa já deu a transparência sobre as suas emissões, já sabe onde está o problema, qual é o tamanho do desafio, os investidores começam a pedir as metas. A gente também vai falar mais hoje, né, das tais metas baseadas na ciência, que são metas compatíveis com os objetivos de reduzir as emissões para limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius ou 1,5 graus. E, por fim, também ele quer saber se a empresa ao qual ele investe está resiliente a esse cenário de transição energética, a migração para fontes menos emissoras, a precificação de carbono. Então, ele quer saber da resiliência, não só aos riscos de transição, que são esses que eu mencionei, mas também aos riscos físicos, como a gente falou. Como é que os seus ativos vão estar expostos a chuvas mais intensas, a secas, a ondas, né, períodos de maremotos e ondas mais intensas. Então, é isso que os investidores vêm demandando nos últimos anos. E a gente traz 2 exemplos aqui emblemáticos da Exxon, por exemplo, ano passado, onde um investidor chamado ativista, né, Engine Number One, conseguiu eleger 3 membros para o conselho de administração da Exxon, com alguma expertise em clima, que até então os candidatos propostos, né, pela própria empresa não tinham essa expertise. E esse investidor fez uma grande campanha, conseguiu angariar apoio de outros investidores e realmente conseguiu eleger esses 3 novos membros. E um outro caso emblemático também é com a Chevron, que foi demandada a dar transparência sobre as suas atividades de advocacy e a estabelecer metas de escopo 3, que a gente sabe que é mais desafiador, porque fala aí de toda a cadeia de valor da empresa, seja o upstream, que são os fornecedores, seja o downstream, aí que é o uso dos seus produtos, e que a gente sabe que para o setor de óleo e gás é o que é mais relevante. E aí, por fim, esse é meu último slide para a gente kick-off aqui o debate. São outros tipos de pressão que a gente vai vendo também nesse cenário para as empresas terem maior transparência. A gente traz aqui a litigância climática, que é um nome convencionado para esses processos judiciais, né, que correm no sistema judicial, relacionados a clima. E o que a gente vê no gráfico também das barras é um aumento muito expressivo nos últimos anos. Os casos, seja contra governos, seja contra empresas, dobraram desde 2015. E o que eles estão pedindo no macro? Seja o estabelecimento de metas climáticas, seja estão questionando que alguma atitude ou omissão não está em linha com metas já assumidas por aquele governo ou por aquela empresa. E, então, o que a gente vê aqui são 2 exemplos também muito, muito falados recentemente, como o caso da Shell, né, que teve um processo ano passado, julgado na Corte de Haia, onde a empresa foi indicado que a empresa deveria assumir uma meta de redução de emissões compatível com o Acordo de Paris. Mais recentemente, também um processo indicado que iria imputar pessoalmente os seus board members, né, os seus membros do conselho, como responsáveis pelo que aqueles acusadores estavam dizendo que a empresa não estava ainda alinhada ao Acordo de Paris. E também, mais recentemente, com a Total Energy, um questionamento sobre greenwashing. Então, dizendo que a empresa não poderia ter assumido meta de net zero, mas ainda planejar aumentar a produção de combustíveis fósseis. Obviamente, são discussões, né, que não valem a pena a gente entrar no mérito ou não, mas é uma sinalização que a pressão está crescendo e não tende a arrefecer nesses próximos anos. Diante disso tudo, a gente também tem reguladores pressionando. Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a SEC, que é a CVM de lá, né, que regula o setor financeiro,
solicitando em consulta pública ainda, então ainda pode ser questionado, até mesmo judicializado, mas questionando que todas as empresas listadas reportem suas emissões de escopo 1, de escopo 2 e de escopo 3, quando material, e de forma verificada por uma terceira parte, então auditadas, e também pedindo plano de redução de emissões, clareza quanto ao uso ou não de offsets, né, que são créditos de carbono que você poderia compensar suas emissões. E no Brasil também não é diferente. Até em dezembro de 2021, então antes mesmo desse anúncio da SEC, a CVM lançou também uma resolução alinhada às diretrizes da TCFD, né, da Task Force em Climate Related Financial Disclosure, né, que é o reporte de riscos climáticos, e já alinhando ao pedido para que as empresas brasileiras listadas também reportem suas emissões, também reportem como é que ela governa, né, governança dos temas de clima. Então, o que a gente vê é que a pressão vem de todos os lados pela transparência e quantificação de emissões, seja de investidores, seja da sociedade via justiça ou não, seja reguladores. E acho que, para passar a bola para os meus colegas, acho que tem muito a ver a resposta que as empresas estão tendo. Então, eu ilustro aqui com esse último dado, que as empresas vêm respondendo. Então, nos últimos 4 anos, já tem um crescimento bem expressivo da aderência às recomendações de 2 referências, SASB e TCFD. SASB é uma organização americana que fala de sustentabilidade como um todo, então não engloba apenas clima. TCFD é diretrizes de reporte específico para clima. Então, o que a gente vê é que o setor, né, como um todo, a indústria vem respondendo. Então, acho que quis dar aqui um breve panorama, mas estou disponível para perguntas, para discussão depois, e espero que tenha sido útil aí para kick-off. Muito bem. Muito bem, Bruna. Acho que a sua apresentação, a sua fala foi ótima, né? Destacou a urgência, né, climática que a gente está vivendo. Você mostrou que os impactos causados, né, pelos eventos extremos têm afetado a economia de alguma forma, e que a gente sabe que esses eventos, pela ciência, eles vão ser mais severos e mais frequentes. Então, a gente tem que estar preparado, né, para o que está acontecendo e pelo que vem ainda pela frente. Você mostrou claramente a vantagem comparativa que o Brasil tem em relação à energia, né, por ter uma matriz mais renovável do que a média mundial, mas que não nos exime, né, da responsabilidade, do esforço de buscar a trajetória da descarbonização. E por último, né, acho que eu faço um reforço à tua fala, é como a agenda ESG tem batido a porta, né, das empresas. E aí, quando você fala dos acionistas, dos principais da sociedade, né, e até da justiça agora, né, exigindo compromissos e responsabilidade das empresas, é como essa pauta é importante, né, e estarmos aqui para debater. E eu acho que, para a gente complementar essa visão, vamos chamar o Carlos Vital, né, que é gerente de sustentabilidade do IBP. E aí, Carlos, eu já te faço uma provocação. Quais são as iniciativas do setor de óleo e gás no combate às mudanças climáticas e no processo de transição energética? A palavra está contigo. Obrigado, Andréia. Também quero agradecer a Firjan e ao Ocean Pact pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento a presencial, né, um dos primeiros eventos presenciais que eu volto a participar. Então, muito feliz, muito alegre, contente de estar aqui com vocês, de conversar pessoalmente com algumas pessoas, né, já de trocar informações. Esse networking é fundamental para a gente, né, e como é bom voltar a recuperar isso, né, estamos todos aí de volta. Mas estamos aqui, né, nesse momento, e eu confesso a vocês que estar aqui presencial é mais difícil que estar em casa, né? No passado estava lá, né, só com a camisa social, de short, chinelo, fazendo palestra, né? Agora a gente está aqui, então voltou o friozinho na barriga, o nervosismo, mas estamos aqui para fomentar essa troca de informações, de conhecimentos, né? E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a jornada que o IBP vem fazendo nesse tema, né? Trazendo
adicionando ao conteúdo que a Bruna trouxe aqui para a gente, né, trazendo desse macro cenário global do tema, né, como é que isso encaixa aqui no Brasil, né? O Brasil, a gente não pode deixar de pensar na questão econômica da transição energética e mudanças climáticas, né? A Bruna trouxe essa questão de como isso impacta os negócios, né? E a gente sabe que essa transição, esse combate à mudança climática, ele vai acontecer por um viés econômico, né? Tem todo o aspecto ambiental e social fundamental que não pode ser discutido, não pode ser esquecido. A transição energética ela tem que ser justa e inclusiva, né? Mas ela tem que acontecer pelo viés do econômico. E por isso que eu tenho falado muito que nesse novo momento que a gente vive, nessa nova era ESG, é fundamental a gente ter um olhar do ESG pelo viés econômico, né? Do relação com investidores, como é que os investidores enxergam as ações, as atividades, os projetos que as empresas têm nessa área de ESG. E no setor petróleo e gás, né, inegavelmente, o foco principal é mudança climática, né? E aí, então, vou contar um pouquinho para vocês aí sobre essa trajetória. Próximo. Obrigado. Vou falar rapidamente sobre a missão e visão do IBP, sobre como é que a gente está tratando essa governança desse tema no IBP, né? Como a Andréia falou, são muitas ações que as empresas fazem. Como é que a gente coordena isso a nível institucional? Como é que a gente passa essa mensagem para a sociedade e também replica isso para as outras empresas? É papel fundamental do BP que as boas ações das empresas se disseminem, né? Se repliquem nas outras empresas. Então, esse é um papel do BP. O cenário, os desafios da descarbonização, os projetos que a gente tem incentivado, né? E como é que a gente tem tratado também a questão da agenda regulatória, que ela está aí, está posta, né? Não dá para fugir dela, é fundamental, e o setor de óleo e gás é parte dessa discussão do framework regulatório. A missão do IBP sempre foi de promover o desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás sustentável e competitiva. Mais recentemente, a gente trouxe essa questão de também entregar para a sociedade aquilo que é legitimamente reconhecido pela sociedade. Então, o IBP continua com essa missão e trouxe essa visão de ser benchmark internacional em sustentabilidade, em competitividade. Nós não estamos fechados no Brasil. O IBP tem interação e participação com diversas outras organizações de petróleo no mundo, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, e esse intercâmbio nos permite não só aprender, como também levar as boas ações, as boas iniciativas, não só das empresas aqui no Brasil, como também das agências reguladoras que também contribuem bastante, dos centros de pesquisa aqui no Brasil, e aí isso vai fortalecendo para que o IBP seja também referência, né, e boas ações sejam copiadas por essas organizações mundiais. Esses aqui são os valores do IBP, né? Eu vou focar aqui em sustentabilidade, né, econômico e socioambiental da cadeia produtiva. Por que eu foco em sustentabilidade? Porque o principal ponto da indústria de petróleo e gás sempre foi saúde, segurança e meio ambiente, né? A preocupação da indústria em sustentabilidade sempre teve esse foco. E agora nós ampliamos essa questão para a mudança climática, né? A gente continua tratando, aprimorando as técnicas, metodologias e ferramentas para evitar acidentes, né, que tenham consequências ambientais ou de segurança e afetem a saúde, mas incorporamos a questão das mudanças climáticas para buscar reduzir esses impactos das mudanças climáticas, como a gente tem visto por aí, né? Eu tinha, algum tempo atrás, né, já tô nesse tema há algum tempo, mas há um tempo atrás eu tinha um slide que eu usava muito, que era um FPSO, né, e alguém no FPSO tirou uma foto
parecia 3 tornados, né, vindo em direção ao FPSO. Né, e o que eu colocava assim, aquela foto foi tirada no Brasil, gente. Tá? Alguém no FPSO aqui no Brasil conseguiu bater uma foto, né, não era um tornado, né, era uma tempestade mais forte, né, e não aconteceu nada, mas a imagem te mostrava o quanto isso está próximo da gente. Né? Em 2004, eu lembro de já falarem de alguns tornados acontecendo aqui na costa brasileira. E a gente teve o caso lá do Paraná, né, aquela tempestade enorme, a gente continua tendo. Então, esse tema está cada vez mais próximo da gente e temos que fazer alguma coisa, não só como indústria, como sociedade, né, para que a gente possa reduzir esses impactos. E nessa jornada do IBP, a gente vem trabalhando nesse tema há muito tempo, né? O papel do IBP é a disseminação do conhecimento, então a gente vinha trabalhando nisso em diversos eventos, né? A gente tem um congresso específico, técnico sobre CO2, né? Mas em 2017, a gente percebeu a necessidade de tornar isso mais robusto. E como é que o IBP faz isso? Através das suas comissões. O IBP reúne, né, empresas que, muito além de empresas, são profissionais altamente competentes, qualificados, engajados naqueles temas daquelas comissões. Né? Então, antes de criar essa comissão, nós procuramos um norte, né, que estão aqui esses 4 pilares sobre transição energética, né, em que o IBP reconhece que o setor de óleo e gás tem um papel muito importante na segurança energética, né, na sua participação na matriz energética, que o Acordo de Paris, de 2015, em 2017, mostrava, né, claramente para a gente de que essa é a direção de você combater a mudança climática, de você promover a transição energética, que as tecnologias e o setor de petróleo e gás é altamente desenvolvedor de novas tecnologias, seriam fundamentais para essa transição energética e, principalmente, que o setor de óleo e gás é parte da solução dessa questão. Sem o setor de óleo e gás, a gente vai avançar muito mais lentamente. Então, tanto no arcabouço regulatório, quanto no desenvolvimento de tecnologias, é fundamental que o setor de petróleo e gás esteja participando, e é esse o propósito que o IBP tem levado às suas empresas de participar desse processo. Ano passado, né, com a disseminação das empresas e países de promover as declarações de carbonização até 2050, do net zero até 2050, nós rediscutimos esses posicionamentos, né, e criamos mais 6 posicionamentos mais objetivos, diretos. Os 2 primeiros relacionados à redução das intensidades de carbono. Nós sabemos que em números absolutos as emissões irão aumentar, porque a produção de petróleo irá aumentar. Então, é preciso de você, de alguma forma, contribuir para compensar isso. E no setor petróleo e gás, a redução da intensidade de carbono é um pilar fundamental. As empresas têm trabalhado muito fortemente nisso. O desempenho energético de emissões das operações há muito a ser feito, né, em mudanças de processos, mudanças de equipamentos mais novos, equipamentos mais modernos, que emitem mais, que emitem menos, né, fomentar o trabalho com o cliente, né, o escopo 3. A gente não pode deixar de esquecer do escopo 3, né? Ele é mais desafiador, mas a gente tem que participar, então interagir com o cliente, interagir com outras indústrias que acabam tendo emissões por conta do combustível que utilizam, então é fundamental essa troca, e a gente tem sido muito feliz nisso, até mesmo aqui no Brasil, em ambientes como o da Firjan, da CNI, isso tem nos permitido compreender, capturar, né, como é que essas empresas têm passado por esse processo, né, têm sofrido suas pressões, para que o setor de petróleo e gás possa oferecer soluções com elas. Investir em tecnologia de descarbonização, CCUS, é muito, muito importante, ainda é uma tecnologia tem um custo alto, é preciso reduzir esse custo, e a gente está trabalhando bastante nisso a nível internacional, já existem alguns projetos mais avançados, né, e a gente tem tratado muito disso. E, por fim, né, a importância de todos colaborarem, né, a redução das emissões
não será responsabilidade de apenas um. Todos têm que colaborar. E todos os setores da economia têm que participar. Por isso que a redução das emissões no Brasil tem que considerar, sim, todas as atividades econômicas aqui no país. E aí, como é que o IBP se estruturou para fazer esse trabalho? Né? É como eu falei para vocês, o IBP ele conta com a expertise de diversos profissionais das empresas associadas. Né? Então, a gente tem o Conselho de Administração do IBP altamente comprometido com essa questão, né? E esse Conselho de Administração criou um Comitê de Transição Energética, onde só participam conselheiros, né? Então, eles têm uma integração, uma interação com esse conselho muito forte. Então, o representante da Petrobras no conselho, da Shell, da Ultra, do Grupo Ultra, da EDP, da Catavento, compõem esse Comitê de Transição Energética e levam para o Conselho de Administração, né, quais são as estratégias que o setor deve trabalhar. E, conjuntamente com esse Comitê de Transição Energética, entra a Comissão de Mudança Climática, que foi criada em 2018. São mais de 40 empresas, e eu tenho a felicidade de contar também com a participação da ANP, da EPE, da Firjan e da CNI, que trazem um olhar diferenciado, trazem um olhar mais amplo da sociedade para essa discussão aqui. Então, é fundamental esse grupo de empresas que estão aqui participando, que contribuem, são profissionais altamente qualificados, como eu já disse, e esse aqui que é a inteligência do IBP. É esse grupo de empresas aqui que transforma as estratégias do Comitê de Transição Energética em ações, em projetos, em iniciativas. Falando um pouquinho aqui do perfil, né, de emissões no Brasil, só para contextualizar, a Bruna já colocou isso muito bem, né, o setor de energia no Brasil, ele emite menos do que a nível global, né? A gente sabe que aqui no Brasil o AFOLU é o que tem uma maior contribuição de emissões, né? Mas o setor de energia não pode deixar de participar. Ele é parte integrante disso, é parte da solução disso e é preciso participar. Mas aonde é que nós estamos no setor de energia? É preciso separar. E por isso esse evento aqui, para a gente falar da quantificação de emissões do setor de óleo e gás. É isso que nós estamos trabalhando agora. É fundamental ter esse inventário de emissões, porque só você tendo esse inventário, você vai conseguir dizer aonde que você vai reduzir, aonde você vai trabalhar para compensar, qual vai ser o trabalho do setor de óleo e gás como um todo para contribuir para a redução das emissões globais e principalmente para a redução das emissões no Brasil, sem, contudo, deixar de ser competitivo, sem deixar de atrair investimento para o Brasil, sem deixar de fazer uma transição energética justa e inclusiva. Não vai ser fácil esse trabalho, né? Como a Bruna também pontuou, a gente tem que correr atrás desse tempo, né? Se a gente quiser ficar alinhado a 1,5 graus Celsius, né, que é a meta do Acordo de Paris, a gente, nessa década que estamos, a gente vai precisar aumentar em 1,8 vezes a participação de renováveis na geração elétrica, a gente vai precisar reduzir em 35% a intensidade energética, vai precisar reduzir em 75% as emissões de metano, né? Olha aqui a importância, né? A COP26 trouxe os acordos de metano, o Brasil lançou agora uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, metano zero, né? E vamos ter que aumentar os investimentos em descarbonização através de tecnologia 2,8 vezes mais, né? Sem o apoio da indústria óleo e gás, essas tecnologias tão importantes para a redução das emissões nesses segmentos podem não atingir o nível de maturidade necessários para sua adoção em larga escala de forma competitiva. Então, esse papel do setor de óleo e gás, de impulsionador de tecnologias, de investimento em tecnologias, né, 50% das tecnologias necessárias para você chegar ao net zero em 2050 ainda precisam ser desenvolvidas. Então, há um longo caminho e o setor de óleo e gás tem condições de contribuir com a sociedade para essa questão. Aqui, mais uma vez, a gente mostra a diferença, né, das emissões do mundo para o Brasil, né, enquanto que no setor de energia mundial, 33% vem do carvão e 43% de óleo e gás. Aqui no Brasil, 3% de carvão
e 15% do setor de óleo e gás. Esse trabalho aqui, esses slides que eu estou apresentando aqui, eles fazem parte de um storyteller que a área de análises econômicas do IBP fez, né? Tem aqui um link, né? Depois vocês vão receber esse material, vocês vão poder acessar esse link e ter esse material de storyteller sobre transição energética que a área de análise econômica do IBP fez, mostrando o quanto é importante a participação, né, do setor para garantir a competitividade, a atração de investimentos para o Brasil nesse processo de transição energética. Mas também sabemos, né, que há setores que são mais difíceis, né? E o escopo 3, o setor de transporte, é um setor difícil de descarbonizar, né? Por isso que a transição para a economia de baixo carbono deve ser abrangente e inclusiva. Mercados mantendo os preceitos de segurança energética, né, de forma a incorporar novas alternativas que reduzem a intensidade de carbono na economia. Ou seja, a gente tem que caminhar nesse processo, a gente tem que contribuir para o escopo 3, mas sem deixar de dar a garantia de segurança energética que está tão em voga agora no momento em que o mundo está em conflitos, e esse tema está tão importante. Aqui eu trago também para vocês alguns compromissos de algumas empresas, né, algumas dessas associadas ao IBP, outras não, e se vocês forem olhar no detalhe aqui, vocês vão ver que a maior parte dessas empresas, né, ou quase todas aqui, tem projetos de redução das emissões no flare. Então, o quanto é importante, quanto será significativa a participação do segmento do ecossistema marítimo, da exploração e produção offshore na redução dessas emissões. Não só da redução das emissões no flare, como também da redução das emissões de metano em plataforma. Esse aqui é como o BP tem trabalhado, né, para que essas iniciativas da indústria sejam consolidadas e transferidas para a cadeia de valor como um todo. A gente tem um projeto de precificação de carbono para entender qual é o impacto, né, desse instrumento econômico na competitividade do setor de óleo e gás, né? O setor de óleo e gás, ele compete com outros países na atração de investimento, a gente não pode perder essa janela de oportunidade. Então, é muito importante como é que esse instrumento econômico impacta essa atratividade. Eu lembro que o estudo do PMR, do Ministério da Fazenda, quando a primeira fase dele, ele apontava que o melhor segmento do setor de óleo e gás para você precificar carbono era o setor de EIP, porque ali estava concentrado as empresas, era mais fácil cobrar e depois ela passava para a cadeia. Não é bem assim, não. Não é tão simples, né? Você tem, o segmento não é tão cartesiano, você começa o upstream, aí termina, começa o midstream, termina e começa o downstream. Não, esses setores estão integrados, esses setores tem companhias que fazem parte de um e de outro setor. Então, não é simples você precificar carbono somente em um segmento do setor de petróleo e gás. O inventário de emissões, né, que é o foco principal do nosso debate aqui hoje, a gente está desenvolvendo isso junto com a Way Carbon, e vamos iniciar ainda um roadmap de descarbonização. Vou passar, e todos esses projetos são conduzidos por grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho de precificação de carbono, coordenado pela Shell, um de Nature-Based Solution, coordenado pela Petrobras, um de eficiência energética pela Siemens, o de metano, redução das emissões de metano offshore, IBP e a ANP estão coordenando esse trabalho, e o de inventário de emissões, o IBP, que está liderando isso. São mais de 43 empresas associadas ao IBP participando desse projeto, né, trazendo as suas emissões para que a gente tenha aí um inventário específico do setor, né. Eu não vou detalhar aqui, esse aqui são cada um daqueles 3 estudos, né, o cronograma, né, no caso de precificação de carbono, são 5 estudos específicos, né, um de consolidação de dados públicos, o impacto macroeconômico da precificação de carbono, análise de novos instrumentos regulatórios, subsídio a negociações e a proposição de ações para o setor, né. A ideia, a gente trabalha para que esse projeto esteja pronto até maio. O inventário também, ele deve ficar pronto até outubro, é um desafio para a nossa parceira nesse projeto,
né? A gente começou esse projeto agora em fevereiro. A gente está numa fase ainda de reuniões com as empresas para entender quais são as emissões que elas têm, quais são as fontes de emissões, para depois a gente poder inserir isso num sistema e aí gerar os relatórios, gerar os primeiros números. E o roadmap de descarbonização também vai ser realizado aí em 5 etapas específicas, mas a gente pretende estar com ele pronto em setembro, porque de 26 a 29 de setembro a gente tem a Rio Oil & Gas aqui no Porto do Rio de Janeiro. Eu aproveito para convidar todos vocês e estarem lá para assistir o resultado desses 3 projetos apresentados de forma integrada. Como eu disse, o IBP não está sozinho, né? O IBP não está fechado no Brasil. O IBP interage com a IPECA, né? Que é uma organização que é oriunda da ONU e muito focada nas questões de sociedade, a IOGP, que tem diversas iniciativas e reúne grandes empresas de petróleo a nível mundial, a Arpel, aqui na América Latina, e tudo isso nesse contexto do Oil & Gas Climate Initiative, que foi uma iniciativa de algumas empresas produtoras de petróleo, em 2015, logo após o Acordo de Paris, criar essa organização e que está com seus projetos, com suas iniciativas, influenciando a IPECA, a IOGP, a Arpel e o IBP. Como eu disse, uma das funções do IBP, e que está ligada aqui também a esse evento, é o conhecer. Então, o IBP vem promovendo diversas iniciativas de disseminação de conteúdo, de conhecimento sobre esses assuntos, não só para a indústria de petróleo e gás, mas para toda a cadeia do setor, né, de empresas que participam do IBP e da sociedade como um todo, né, desde eventos focado num âmbito mais executivo, né, o Fórum de Descarbonização. Tivemos a honra, ano passado, de contar com a participação da Firjan nesse fórum, né, como fórum especificamente técnico, como é o Fórum Online de CO2, que ele trata especificamente dos efeitos do CO2 no pré-sal, no transporte, na armazenagem, né, quais são as melhores tecnologias que a gente pode utilizar para mitigar as emissões, né, o CO2 que está junto com o óleo do pré-sal. Essa aqui é a agenda, como a gente tem tratado a agenda regulatória, né, só lembrando que a gente começou em 2018, né, em 2019 veio o RenovaBio, o IBP interagiu muito com o RenovaBio e hoje ele é um benchmark, né? Como eu falei para vocês, é importante a gente mostrar isso internacionalmente. O Brasil ser benchmark em ações, o RenovaBio hoje é um benchmark, o IBP tem suportado e apoiado as suas empresas no RenovaBio. Em 2020, nós criamos o nosso posicionamento do IBP sobre o mercado de carbono, passamos a participar da Rede Clima CNI, participamos fortemente do PMR, do Ministério da Economia, e influenciamos aí o Programa Floresta Mais do Governo Federal, mostrando para o Ministério do Meio Ambiente quais eram os requisitos que as empresas de petróleo demandam para que um programa como esse, que vai gerar crédito de carbono, mas também o pagamento por serviços ambientais, como que ele se torna atrativo para a indústria de petróleo e gás? O que uma empresa de petróleo e gás que tem compromissos internacionais de redução de suas emissões, por que ela pode olhar para um projeto no Brasil e não lá fora? Esse é um papel do IBP, o IBP contribuiu e o Ministério incorporou muito das nossas contribuições no programa Floresta Mais. Ano passado, a principal tema foi o mercado de carbono, o PL 528, né? Mas também outros temas, a COP26, o CBAM, também fez parte das nossas discussões. Houve um estudo da EPE para criar um mercado de carbono envolvendo o setor petróleo e gás, nós também demos nossa contribuição. E para esse ano agora, né, tem a portaria do Ministério do Meio Ambiente sobre o metano zero, que nós estamos, através de um grupo de trabalho, já contribuindo. O PL 412 do Senado, né, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões. E, mais recentemente, esse projeto de lei do Executivo, que cria o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. São todos instrumentos legítimos, framework importantes, que a indústria de petróleo e gás entende que ela pode contribuir e ela tem procurado esses atores para
para colocar o seu posicionamento, para mostrar o cenário do setor de petróleo e gás hoje e o impacto dessas iniciativas na competitividade da atração de investimentos para o setor. O IBP entende no mercado de carbono que é necessário haver uma expressa conexão da política e mercado com o crescimento industrial, competitividade industrial. A regulação do mercado deve ser bem estruturada, né? Há necessidade do estabelecimento de uma política robusta de MRV, né? E é necessário você ter regras claras para que esse mercado brasileiro se comunique com o mercado internacional de carbono. Aqui é um resumo do que eu falei, né? A transição energética impõe uma agenda de busca pela descarbonização. O processo de transição está vinculado a uma série de desafios, dentre os quais a necessidade de garantir os suprimentos de energia, né? Novamente aqui a segurança energética. O cenário atual acelerou esse processo de transição energética. Na perspectiva de uma transição energética justa, que considere as particulares de cada país e de cada região, né? A gente tem que ver quais são os desafios e as vocações daquele país, daquela região, para contribuir para as transições. O desafio brasileiro de conciliação do crescimento econômico com a combate à mudança climática. A indústria óleo e gás no Brasil tem uma importância estratégica do ponto de vista de geração de emprego, e o IBP reconhece o papel da indústria óleo e gás no âmbito da transição energética e tem como objetivo contribuir para a trajetória de descarbonização até 2050. Essa aqui, eu finalizo, então, a minha apresentação, né, trazendo para vocês toda essa jornada aí. Peço desculpa ao longo do tempo, mas é uma jornada, a gente não conta tão rapidamente, né, é uma trajetória que a gente vem construindo aí e vai ainda muito pela frente para construir. Obrigado, fico à disposição. Carlos sempre com um discurso tão rico, tantos detalhes, tantas histórias, que eu não tenho tanta coisa aqui que eu fico com dificuldade em priorizar o que eu comento. Bom, vou dar um destaque sobre o reconhecimento, né, do papel do setor, da importância do setor na transição energética e todo o esforço, diversas iniciativas citadas por vocês, que estão sendo trabalhadas em conjunto, setor público, privado. Muito interessante ver, né, autoridades junto com operadoras trabalhando com um esforço unificado em busca de melhores soluções, em busca de troca de experiências, boas práticas internacionais. Então, essa visão, né, esse reconhecimento de sabe que vai aumentar a produção, então como você consegue reduzir a intensidade das emissões, que é um desafio, né, que tipo de parâmetros são analisados para isso, como é que eu posso reduzir em cada um deles. Essa luz para o escopo 3, que ainda vou dizer que é novo, né, para a maior parte do setor, não é obrigatório, então você dar a luz nesse item, eu acho que é bem importante, porque certamente tem muita oportunidade de redução e melhoria e conhecimento aí. E o uso de tecnologia, né, que eu acho que a gente não evolui se a gente não pensar nessas tecnologias que podem ser implementadas em toda a indústria. Bom, então, certamente estaremos lá no Rio Gas para acompanhar os resultados dessas iniciativas. Parabéns por todas elas, estaremos lá para acompanhar. E vou, então, dar a palavra para o nosso último palestrante de hoje. Rafael, a gente já falou um pouco, né, do panorama do Brasil, de reguladores, acionistas, demanda da quantificação e redução das emissões. Depois, né, o Carlos falou sobre como é que o setor de óleo e gás está trabalhando no assunto. E agora a gente vai mergulhar um pouco mais num caso específico, agora da SBM, como é que vocês estão lidando com o assunto nesse quesito. Então, por favor. Obrigado, boa noite. É muito bom realmente estar presencial de novo. Está vazio ainda, mas vamos ver na próxima vez fica mais cheio, mais o pessoal na televisão. Vamos lá. Bom, a SBM... Qual o business que a gente trabalha hoje em dia, né? A SBM ela é uma empresa que afeta FPSO, acha-se que é da energia, trabalha na área de óleo e gás apenas, mas a gente gosta de ser visto como uma empresa que trabalha na energia de transição. Por que isso? A gente estava conversando aqui há pouco, eu vi uma palestra hoje à tarde falando sobre isso, e foi falado aqui também no palco. O petróleo não vai deixar de ser explorado nessa década, nem na próxima década. Muito pelo contrário, essa década vai até subir a produção de petróleo e o consumo, e a transição energética vai vindo junto, e em algum momento você vai ter o equilíbrio, vai transformar, vai fazer a transição realmente. Então, o que é importante hoje é conseguir explorar
e ter uma pegada de carbono menor possível na exploração do petróleo. Onde é que a SBM entra com isso aí? Hoje a gente tem uma estrutura, eu vou falar mais à frente no outro slide o nosso track record, mas basicamente todos os anos que a gente tem de operação e conhecimento, expertise, a gente aplica isso e investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para soluções que tenham uma eficiência energética maior e consigam ter uma pegada de carbono menor na produção. A SBM também está entrando na área de renováveis fortemente, e também vou falar mais um pouquinho à frente ali com um modelo que a gente enxerga aí, nossa visão é que a energia vem do oceano, vai ter que ser energia que tem acesso a todos e tem muita coisa, muita energia realmente para vir. Se você olhar a população, a maior parte da população mundial fica perto da costa, então a SBM acredita que está no caminho certo, a energia vai vir offshore para a gente. E, usando a expertise toda, esses anos todos offshore, a gente realmente está fazendo um sistema de flutuante para energia eólica que acredito que vai ser o que vai acontecer no futuro, realmente. Nossos sistemas todos, o que a gente faz? FPSOs, monobuoys, que são terminais distantes. A gente faz serviço de instalação dos equipamentos também. No Brasil faz pouco, mas normalmente, quando nós afretamos ou vendemos um FPSO, a gente faz a instalação dele. E, na parte já de transição energética e de mudança, nós temos o TLU, que é a Tower Load Unit, que ela serve tanto para exportar, você vai fazer num lugar que tem algum porto que seja feito, você não precisaria fazer um cais, você pode fazer o transporte por ela direto para um navio de hidrogênio, amônia verde, ou até mesmo usar ela para receber carbono, para reinjetar em poços. Então, tem sido feito um estudo nisso. No Brasil é muito pouco falado. Esse mercado de carbono aqui, de Carbon Capture and Storage, é pouco falado, mas fora do Brasil já está bem largamente divulgado. E eu espero trazer isso para cá no futuro. Eu até tenho tido conversas sobre isso aqui no Brasil já. Parte de float offshore wind, como eu tinha mencionado. Enfim, float porque a gente está tendo agora 106 GB de solicitação de licenciamento para energia eólica offshore. Essas aí todas, infelizmente, são fixas, né, porque é água rasa, a gente precisa de água mais funda para usar flutuante, mas, de qualquer forma, está se mostrando que é um mercado que vai existir, né. Nós temos hoje 21 GB instalado onshore no Brasil, e, de repente, você tem 106 GB, que talvez não materialize tudo, mas, enfim, é um volume bem grande, em uma tacada só, tentando licenciamento. Então, é um mercado que vai ajudar e vai contribuir para a transição energética. E o Wave Energy Converter, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um sistema que converte energia de onda, mas eu vou falar mais realmente produção offshore. Falar um pouco da empresa, né? Nós somos espalhados no mundo, temos hoje em dia 15 unidades operando, 15 FPSOs operando, desses 15, 7 estão no Brasil, somos mais de 6.400 pessoas, 28% dos empregados trabalham em países dos outros, assim, a gente tem muitos estrangeiros no Brasil, mas também tem muitos brasileiros fora daqui, e 46 línguas faladas, né? 46, não está nem comentando aí o portunhol, o franglês, português, isso daqui, que é muito falado também, mas, enfim, pluralidade de gente, muito legal, muito bom trabalhar na empresa assim. Falando sobre o sistema flutuante que a gente lançou na semana passada, foi o lançamento mundial disso aí, seria uma torre eólica que vai ficar acoplada num sistema usando a tecnologia que a gente adquiriu ao longo do tempo com o mercado de óleo e gás, diga-se de passagem, um tension lag plataforma. É um design simples, a ideia é crescer realmente, a escalabilidade dele, enfim, várias vantagens, mas eu não vou falar sobre ele aqui não, senão vai se alongar. E por que a gente enxerga que na verdade, o eólico offshore seria uma coisa interessante e faz parte da nossa jornada de transição, né? Nós temos a meta de, até 2030, nós temos só projetos demos hoje, pouca coisa, temos longe de 1 giga. Nossa ideia é que até 2030 esteja em construção de, pelo menos, não, longe de bem menos de giga, diga-se de passagem. A gente está com a ambição de se ter pelo menos 2 GB em contratos acontecendo. 2030, temos 8 anos para correr atrás. É uma meta possível, porque você tem prospectos no mundo inteiro. A gente tem chegado de 6 a 16 GB de prospecto, que são interessantes para a gente. E acredito que até 2030 vai estar preparado para isso.
E a outra missão que a gente tem é de ser um dos top 3 nesse segmento. Bom, parei de falar de renovável, vamos falar agora de produção offshore. Nós já entregamos até hoje 50 unidades, 50 FPSOs. Desses 50, 15 estão operando ainda, o resto foi relocado, virou sucata, virou prego, enfim, já teve a vida útil dele ao longo desse tempo todo. 7 unidades do Brasil, como eu mencionei, e nós temos, nesse momento agora, 5 unidades sendo construídas. Unidades bem grandes, dessas 5, 3 estão vindo para o Brasil, e são as nossas maiores unidades. Vão entrar em 2023, 24 e 25. Ou seja, a gente vai continuar explorando e está continuando crescendo o mercado, como a Karine mesmo falou também. O FPSO ainda é bem importante para o Brasil, e o Brasil é bem importante para o mundo em relação às reservas que nós temos offshore aqui. Dito isso, como é que a gente vai sobreviver nesse mercado, né? E realmente fazer uma redução da pegada de carbono? Então, nós criamos um programa chamado FPSO Emission Zero. São 3 fases para chegar lá. Entre a fase 1 tem a ver com eficiência energética, tem a ver com a eletrificação. Agora, esse ano agora, ou foi ano passado? Ano passado o IBAMA revogou o limite de 100 mega de geração offshore, e com isso ele permitiu que você possa gerar mais energia offshore. No primeiro momento, você vai gerar mais energia, você vai reduzir sua pegada de carbono? Bom, talvez, porque de uma certa forma você vai estar gerando mais, mas você vai estar deixando de usar turbinas que partiam outros equipamentos offshore, por exemplo, compressores, por exemplo, algumas bombas que tinham, que você usava turbina para rodar, você vai centralizar tudo isso num hub elétrico e vai conseguir fazer a energia disso reduzindo a pegada de carbono, possivelmente, com a eficiência energética. Outras coisas que têm sido vistas é o carbon capture da exaustão das turbinas, ou até a utilização de ciclo combinado na geração. Isso tem uma redução bem grande, mas, como foi mencionado aqui também, hoje, muitas dessas tecnologias já existem, mas hoje elas ainda estão sendo implementadas, começando a ser implementadas offshore, tem um caminho para chegar lá, e, num primeiro momento, o custo não está se viabilizando. Mas, se eu fosse falar isso há 2 anos atrás, tinha muito menos coisa que estaria sendo implementada. Hoje, a realidade de você ter o flare fechado, você ter outros sistemas de captação de água mais profunda, você tem água mais fria a bordo, você consegue melhorar o processo, você consegue ter menos energia gasta para isso. Então, essa seria a primeira fase. São tecnologias que estão aí e estão próximas de chegar. Fase 2 já tem a ver com a eletrificação. No Brasil não, as plataformas são longe, ainda o mercado para isso não tá certo aqui, mas fora do Brasil você tem plataformas que operam com cabo indo da costa. Então você tem um cabo, esse eletrifica ela. Nossa matriz elétrica, que é limpa, se nós pudéssemos alimentar um FPSO com energia limpa, ou que seja até de renovável, isso já está reduzindo a pegada de carbono, também nisso aí. E por fim, o Nullify, que seria realmente o Emission Zero, já tem a ver já com outras tecnologias à frente, até realmente uma plataforma, uma tripulação menor, ou seja, a máxima de automatização possível, e várias energias fora da caixa aí, seja até mesmo a energia eólica que possa alimentar direto, de alguma forma seja feito isso para se combater a intermitência, seja energia, foi falado energia geotérmica, energia nuclear até, que é uma energia limpa, assim. Bom, também não vou entrar a fundo nisso não, mas é polêmico, mas é verdade isso. Então, essa é a pegada, e os projetos de um tempo para cá, apesar de eles estarem mais complexos, cada vez mais pesados, e com uma capacidade, a geração de energia para poder produzir tem sido maior, por outro lado, você também está conseguindo produzir muito mais barril. Então, se você for fazer a comparação lá de pegada de carbono por barril produzido, você tem reduzido isso. E com volumes grandes, aliados a process intensification, redução realmente aumento de produção com equipamentos mais econômicos, com menos pegada de carbono, você vai conseguir chegar no Emission Zero, e a meta realmente da empresa é realmente estar até 2050 sem zero emissão. A SBM ela controla o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3 dela, faz a medição. Nós estamos listados, nós somos no nosso segmento, eu não trouxe um slide mostrando isso, mas somos o líder dos nossos pares em relação à pegada de carbono, em relação a ações
O nosso bônus no final do ano é linkado a metas de desenvolvimento sustentável. E eu, no Brasil, como o embaixador da sustentabilidade da empresa, faço várias ações, dentre elas algumas até caridade, mas algumas ligadas realmente, principalmente na parte de redução de emissão e mudança climática, até onde eu participo, junto do Carlos, lá no IBP, do grupo de trabalho. Bom, pessoal, é isso aí. Estou aqui aberto para perguntas. Foi breve mesmo. Obrigado. Rafael encerrou com chave de ouro, né? A gente fez uma sequência bem interessante, trazendo um case aí de que é possível, né, trabalhar essa trajetória de descarbonização, de transição energética. É importante ver, né, o engajamento da empresa, né, nessa agenda e esse caminho que vocês já estão, né, não é só um discurso, você tem um caminho já planejado, né, trabalhando eficiência energética, outras fontes renováveis de energia e mostrar que é possível, mesmo usando a tecnologia de petróleo e gás, você ser mais eficiente para produzir com uma pegada menor de carbono. Acho que isso foi uma mensagem bem interessante, dizendo que é possível já fazer isso hoje, né? Não precisar 2050, não precisar chegar a 2050 para mostrar que é possível fazer. Eu me comunico também com quem está participando do evento pelo YouTube. Vocês podem mandar perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai fazer perguntas para os palestrantes e a gente vai começar fazendo algumas perguntas para iniciar o debate e, num segundo momento, a gente passa o microfone para o pessoal do público aqui que está presencial. Ana, fica com você. Já recebemos uma aqui, a primeira é para a Bruna. Bruna, em sua apresentação foi abordada a crescente pressão sobre a agenda, né, de mudança climática, transição energética, seja de investidores, seja de reguladores, seja da própria sociedade. Como é que você vê esse cenário se desdobrando no Brasil? Teremos alguma flexibilidade por conta do perfil das emissões e por sermos um país em desenvolvimento? Excelente pergunta, acho que é ótimo para a gente... Acho que o Vital falou disso e acho que é essencial, como a gente falou, reconhecer o perfil diferente do Brasil em termos de clima. O nosso grande desafio está no uso da terra e na redução do desmatamento. O setor energético brasileiro, né, a nossa matriz, já tem um percentual muito maior de renováveis do que a média global. A gente está onde vários países querem chegar daqui a 20, 30 anos, mas isso não vai nos retirar das pressões. O que a gente vê é que é um setor global. Então, por exemplo, investidores também hoje no Brasil já pressionam as empresas. Obviamente que é um ritmo um pouco diferente, mas já chega essa pressão aqui no Brasil, sim. Assim como reguladores, a gente falou da CVM, a gente vê também a sociedade brasileira sendo vocal. O que eu acho que o cenário para esse desafio de mudanças climáticas no Brasil, o primeiro é que a nossa meta de redução de emissões como país, ela é economy-wide, né, como o Vital usou o termo. Então, isso significa que se a gente tem um orçamento de carbono que é do nosso país como um todo e ele não foi alocado por setor. Então, se a gente continuar aumentando nossas emissões de uso da terra, quem vai ter que responder pela redução é o setor de energia ou outros setores como indústria e tal. E o que isso significa, né? A gente está falando que o desmatamento é uma atividade majoritariamente ilegal, que não gera crescimento, que não gera renda, e a gente vai estar abrindo mão de desenvolver o setor energético ou a indústria para deixar um setor que não gera crescimento e não gera valor para a sociedade emitir mais. Então, a prioridade 1 tem que ser essa, né? Acabar com a ilegalidade nesse cenário de destruição das florestas. No setor energético, a gente tem um problema bom no Brasil, que é a abundância de fontes, né? A gente tem potencial relevante no setor de óleo e gás, em solar, em eólica, em bioenergia. Então, a gente realmente tem que aprender como lidar com essa abundância de fontes. Nossa pizza de energia, né, a nossa matriz, ela ainda cresce em termos de tamanho. A gente tem as expectativas aí da EPE no Plano Decenal de Energia. Então, até 2031, a gente ainda vai crescer a nossa demanda energética como um todo. Então, tem espaço para todas essas fontes energéticas crescerem, sejam as renováveis, seja o setor de óleo e gás.
né, desde que, como foi mencionado, seja um setor de óleo e gás buscando sua descarbonização, então buscando ao máximo reduzir suas emissões, seja por meio de eficiência energética, de novas tecnologias que já estão maduras ou que ainda estão se desenvolvendo. Então, acho que, sim, o Brasil ele tem uma particularidade, mas a pressão pode demorar um pouquinho, pode vir com um ritmo lento e, obviamente, sempre considerando a questão da justiça, né, como o Carlos falou, uma transição justa, mas, como é uma urgência global, todos têm que contribuir e o Brasil não vai estar imune de responder e fazer sua parte. Andréia. Posso fazer uma pergunta para o Carlos? Carlos, estamos tratando hoje aqui o conhecer, né? Uma questão que precisamos nos atentar é sobre a robustez metodológica dos inventários, tanto na metodologia de cálculo de emissões, na verificação do próprio inventário e no estabelecimento das metas. Quais são as boas práticas desempenhadas pelo setor? Se você puder compartilhar com a gente, te agradeço. Obrigado, Andréia, pela pergunta. As boas práticas do setor nesse tema, elas têm uma facilidade muito grande de serem colocadas em práticas, porque você tem hoje na sociedade alguns instrumentos que te estimulam a fazer isso, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você perseguir aquelas metas dos ODS, você já vai ter ali uma série de boas práticas que você poderá colocar em favor da redução das emissões e redução de desigualdades de uma forma geral, né? Então, você tem instrumentos que você pode utilizar, né, para potencializar, para divulgar essas suas boas práticas, né? E tem a importância da interação entre as empresas, né, principalmente com a sua cadeia de valor. Então, hoje a gente vê os investimentos em soluções baseadas na natureza, né, para você conseguir compensar aquelas emissões que você mediu e que você não consegue reduzir. Então, é fundamental que você tenha a possibilidade de fazer investimentos para compensação. Então, o Brasil tem esse potencial, né, em floresta, mas você também tem empresas do setor de energia que, com projetos de geração de energia eólica, também estão gerando créditos de carbono para essa compensação. Você tem um processo em andamento de renovação dos equipamentos, dos processos, dos materiais, tanto no segmento de upstream como de downstream, né, que vão também promover essa redução, né, e tudo isso, por quê? Porque a questão econômica é que dá a diretriz para isso. Porque o que as empresas fizeram? Hoje, praticamente todas as empresas têm o preço de carbono sombra. Todas elas precificam o seu carbono internamente, né? Ainda há toda uma discussão de como é que isso se dá a nível regulatório, né? Aqui no Brasil tem várias iniciativas, como eu mostrei, mas essa precificação é que vai fazer com que esse movimento, essas boas práticas, tanto de compensação quanto de redução, possam ser implementadas do ponto de vista custo efetivo para aquele investidor, para aquela companhia. Obrigada, Carlos. Vou emendar uma pergunta aqui para o Rafael. Rafael, as empresas do setor de óleo e gás estão anunciando seus compromissos de descarbonização com metas de net zero até 2050. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que elas vão enfrentar nessa trajetória? Bom, 2050 é o net zero, mas eu acho que tem muitas empresas que estão setando várias ambições, vários alvos bem ambiciosos até 2030. Hoje, como a gente estava falando, a eficiência energética tem melhorado muito, a tecnologia tem estado cada vez mais evoluída e você tem conseguido colocar alguns equipamentos que não conseguia no passado a bordo. E com isso, eu estou falando especificamente em relação à produção de FPSO. Mas se for olhar também
as empresas querendo utilizar a energia elétrica renovável aqui para poder gerar hidrogênio, ou usar o próprio gás e transformar em hidrogênio azul, né, que seria transformar o hidrogênio e capturar a molécula de carbono e reinjetar ela. O hidrogênio seria realmente o combustível do futuro, isso vai ajudar as empresas a fazerem. Então, muita empresa usa o hidrogênio e se conseguir criar realmente um mercado para isso, até realmente o mercado de gás fortalecer um pouco mais, você vai começar a ter a redução automaticamente. Foram setados os alvos, cada hora vem uma busca nova, o sarrafo está subindo cada vez mais, mas as empresas estão conseguindo e o tempo tem ajudado. São muitas startups criando tecnologias aí que a gente nem imagina para redução de pegada de carbono. Eu até, off-topic aqui, mas em relação à agropecuária, que é um grande emissor, parece que tem uma alga que você cria, essa alga você pode dar ela para alimentar o gado e você reduz a emissão do metano lá provocada por eles. Então, tem coisas aí que a gente nem tão maduras ainda para o mercado ver, que já estão acontecendo em paralelo, e quem está nesse meio aí consegue enxergar. Então, eficiência energética é um caminho para o caso dos FPSOs, a transição energética e a puxada para ter mais gás realmente na matriz, seja o gás mesmo, que já é menos que o petróleo, seja hidrogênio ou amônia, que é a forma de transportar hidrogênio melhor, isso vai ajudar as empresas a chegarem até 2030 num ponto, e 2050 vai estar com um caminho traçado para isso. Perfeito. Alguém aqui do público quer fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes? A gente passa a palavra. Se não tem alguém? Senão a gente vai fazer uma pergunta que veio do chat do YouTube. Rafael, eu acho que essa pergunta foi direcionada para o Carlos, mas eu acho que essa pergunta é para você. Vamos lá, aí vocês veem aí, pedindo para vocês contarem um pouco mais a respeito do bônus linkados a metas de energia sustentável ou metas de sustentabilidade. Todos os cargos da empresa estão nesse esquema ou só mais alguns cargos específicos? Não, todos os cargos estão, isso faz parte, tem o scorecard que cria isso, que é lançado no início do ano, e todo funcionário da empresa tem que chegar a esse ponto e de uma forma ele consegue ajudar. Mas isso não é exclusividade da SBM, não. Tem outras empresas que fazem isso. Não posso falar o nome das outras empresas, mas eu conheço outras empresas do mercado e outras, talvez até a Catavento pode falar, mas enfim, é para todo mundo. E todo mundo tem que se conscientizar, seja conscientização, seja o executivo, papel, ou seja o operacional. É o plástico que você está usando a mais, é a luz que você desliga, enfim, são metas, algumas tranquilas assim, atingíveis, outras são bem desafiadoras, mas enfim, a gente tem conseguido atingir e a empresa leva a sério isso, e isso é a mensagem que vem do board. É a melhor forma de se falar. Eu acho que não tem outro jeito se o board não leva nesse caminho, porque o cara de baixo vai levar. Então, acho que seria o maior ponto do bônus ser linkado a isso. É a mudança de cultura, né? De cultura. E o engajamento de todos nessa mesma agenda. Posso complementar? Pode, claro. Não, acho que como vocês falaram, o que a gente vê globalmente realmente sendo uma tendência, seja no setor de óleo e gás, seja em outros setores altamente emissores, como mineração, como siderurgia, todos esses setores que estão sendo muito pressionados, né, para contribuir com metas não só de mudanças climáticas, como redução de emissões, mas metas ESG como um todo, como segurança, como diversidade. Então, os investidores, a sociedade, está começando a pressionar que você não coloque a meta só como um wishful thinking, né? Como uma boa ação que a empresa está fazendo. Eu quero saber se a empresa está realmente comprometida. E, para saber se a empresa está realmente comprometida, então coloca parte da remuneração dos seus executivos sênior, da sua liderança e, quando possível, de toda a empresa, vinculada ao sucesso dessas métricas-chave. Então, a gente volta para a questão principal que a gente precisa medir, né? Acho que definir esses KPIs, definir os indicadores e conseguir quantificá-los corretamente para que você possa estabelecer as metas e, eventualmente, até linkar aí a remuneração para garantir que seja entregue, né? Andréia, esse é um incentivo que o mundo corporativo já tem já há algum tempo, né, para as metas de saúde, segurança e meio ambiente.
né? Então, é até natural que ele venha também fazer parte agora para metas em relação à redução das emissões. Mas eu tenho visto um outro movimento que é das empresas criarem outros tipos de incentivos para que projetos nessa natureza surjam, né? O caderno de clima da Petrobras, que foi lançado recentemente, né, eles preveem, eu não lembro agora de cabeça o número, mas alguns milhões de reais, né, para funcionários da Petrobras que criem projetos de redução de emissões. Então, se aquele funcionário propor algum projeto que seja efetivo, que tenha um custo viável, ele vai receber investimento desse fundo que a empresa criou. Então, assim, existem diversas formas da gente estimular, né, os funcionários, startups, né, a promoverem novas iniciativas que sejam que contribuam para a redução, né, como a Bruna colocou, baseado em indicadores, né, que não sejam greenwashing, né, mas que também sejam viáveis do ponto de vista econômico. Não dá para inventar qualquer coisa. Perfeito. Mais do que respondido, né? Olha só, gente, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho, e aí vocês podem me dizer se estou enganado ou não, que eu acho que eu vou fazer essa pergunta para a Ana, que é a nossa moderadora. Vamos lá, Ana. Está na chuva para se molhar, tá bom? Então, vamos lá. Você acredita que o grau de investimentos em embarcações híbridas nas empresas que dão apoio ao segmento offshore deve aumentar nessa década? Com certeza. Bom, acho que o setor de navegação marítima já está bem evoluído, né, nesse quesito, de redução de emissões, de combustíveis alternativos, mas para suporte offshore especificamente, eu acho que a hibridização das embarcações certamente é uma excelente opção e, né, para manter os motores trabalhando numa maior potência, com uso de baterias, então certamente isso é uma tendência, sim. Posso complementar a informação? Além desses investimentos, né, na mudança do combustível, né, nas embarcações, a gente também tem que mudar alguns processos, né, Ana? Como não dá mais um óleo derramado lá no mar, ficar uma embarcação e lá recolhe, vai para cá, recolhe, vai para lá. Isso é emissão, né? Então, alguns processos também precisam ser... A sociedade precisa também demandar a mudança em alguns processos para reduzir emissões. Perfeito. Até junto com autoridades que estão trabalhando já, né, alguns estudos para a gente evoluir nesse processo. Então, acho que vai dar certo. Tá bom. Tem alguma pergunta do público aqui para a gente? Tem? Aí a gente encerra com a sua pergunta. A gente já está no... Boa noite, gente. A minha pergunta é para o Rafael. Quando você falou das fases do FPSO Emission Zero, eu queria saber quando seria a data, assim, né, a previsão de ano para a fase final do Emission Zero, a fase 3, né? Que bom que você perguntou, que eu esqueci de falar isso. Então, a fase 1 está em andamento, né? Estamos implementando cada vez mais. O próprio mercado, acho que a abertura da CONAMA recaindo 100 mega de limitação já acelerou um ponto. As empresas estão solicitando isso, você está começando a ter mais FPSOs e requerimentos da própria contratante. Então, vamos dizer que a fase 1, até 2025, você vai estar com ela na sua plenitude, e eu não cheguei a comentar isso não, mas você consegue ter uma redução até 40%, entre 20% e 40%, fazendo o máximo dela lá. Lógico que cada tecnologia tem um custo associado e você tem um prêmio e um reward por isso aí. Então, vai depender quais são os mais fáceis de você de implementar e que você tenha um resultado melhor. Então, isso está sendo feito nesse momento. Em 2025, a gente começaria a fase 2, realmente já vendo a forma de eletrificar a plataforma. Já tem estudos acontecendo nesse momento. Enfim, não é só lançar um cabo lá, tem toda uma história por trás disso aí. Tem cabos bem sucedidos, lançamentos submarinos longos assim fora do Brasil. Enfim, é uma coisa que está para vir aí. E a fase 3 seria até 2030. É ambicioso, mas não é impossível, porque uma vez encontrando, a gente tem trabalhado em plataformas não tripuladas, isso já ajuda. A própria digitalização, que eu não mencionei nenhuma vez ali, mas a digitalização tem ajudado
tanto na eficiência energética quanto na melhoria do processo como um todo, e até mesmo vai funcionar para a operação. Hoje tem testes de robô que pode fazer manutenção, tem um robô quadrúpede que consegue chegar na plataforma e olhar, e a SBM mesmo tem acompanhado vendo teste disso. Então, vou respondendo diretamente o que você perguntou. Até 2025 a gente espera estar com a fase 1 completa, ou bem próximo disso. 25 até 30, antes disso a gente consegue ter a fase 2, e a fase 3 vai ser aquela pontinha final que vai vir, que vai se ver se vale a pena realmente fazer, mas até 2030 a ideia é estar com a fase 3 completa. Tá. Exato. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, presencial, virtualmente. Queria fazer o convite para os próximos 2 eventos, né? A gente falou que era uma série de 3 episódios. Temos o Responder e o Inovar, nos dias 19 de abril e 4 de maio, aqui também. Então, a cada 2 semanas a gente tem um novo encontro. Queria pedir uma salva de palmas para todos os palestrantes. Obrigada mais uma vez, Firjan. E todos agora estão convidados, agora não pelo virtual, desculpa, gente, para o coquetel que tem aqui fora, para a gente encerrar nosso evento. Obrigada.